Capítulo 7. Intenções ou desejos? Precisamos colocar nossos desejos em submissão à cruz. Tudo o que abordamos até agora é uma grande introdução à palavra conformar. O dicionário de Webster a define como reduzir à semelhança em maneiras, opiniões e qualidades morais. A palavra de Deus instrui: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Romanos 12:2. Para entendermos melhor o que o Espírito de Deus está comunicando, vamos ao texto original. Conformar. Esse versículo é a palavra grega susschematizo. A definição de seu significado dá uma ideia ainda melhor para essa palavra. O dicionário de Strong a define como amoldar de maneira similar, isto é, transformar ao mesmo padrão, figurativamente. O dicionário Vine também define a palavra como moldar ou dar forma a algo como outro. Ambos os dicionários enfatizam o pensamento de moldar uma coisa para deixá-la semelhante a outra. Arão moldou o ouro que lhe foi dado na forma de um bezerro. A atitude exterior foi somente um reflexo do que estava em seu interior. As influências do Egito, nas quais ele obviamente não havia se limpado, estavam forjadas em sua alma. O que estava dentro dele se manifestou no exterior. Ele havia sido conformado de acordo com o Egito. E, como vimos no capítulo anterior, é visível que ele não desejou se aproximar da presença gloriosa de Deus para ser transformado como Moisés o foi. E o povo seguiu o exemplo de Arão. Deus disse sobre eles: as suas impudicícias que trouxe do Egito não as deixou, porque com ela Israel se deitaram da sua mocidade e se apalparam os seios da sua virgindade e derramaram sobre ela a sua impudicícia. Ezequiel 23:8. De acordo com o dicionário, a palavra impudicícia significa simplesmente desejo. A Bíblia, na versão amplificada, ressalta esse significado. Eles derramaram sobre ela seus desejos pecaminosos. O desejo é o fator motivador para os seres humanos. Nós sempre o requeremos. Desejos e intenções não são a mesma coisa. Desejos e intenções são duas coisas diferentes, embora muitos creiam que seja a mesma coisa. Você pode ter intenções muito boas, mas elas podem não ser seus desejos verdadeiros. Várias pessoas já me disseram que queriam se afastar das influências do mundo e se aproximar de Deus, mas não é isso que fazem. Elas não estão em contato com seus desejos verdadeiros, pois Tiago declara que cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Tiago 1,14. O desejo é um caminho que uma pessoa seguirá, não importando quão boa sua intenção venha a ser. Por essa razão, Tiago continua dizendo: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Tiago 1,16. É claro que existe um aspecto positivo no desejo, mas nesse caso, estamos lidando com o lado negativo. Foi um comediante, não Deus, quem disse: o diabo me fez fazer isso. O diabo não pode fazer um cristão fazer nada. Ele somente pode seduzir, mas você não pode ser seduzido por algo que não deseja. Se oferecessem uma trilha de cocaína ou algumas bolinhas de LSD para os cristãos, a maioria não hesitaria em recusar, pois eles não têm desejo por isso. Portanto, eles não podem ser seduzidos. Contudo, muitos cristãos, assim como Israel, não exterminaram os desejos que o sistema do mundo lhes transmitiu quando eles ainda não eram salvos. Por essa razão, eles são facilmente seduzidos por essas coisas. Nós precisamos trazer nossos desejos em submissão à cruz.
Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Gálatas 5:24. Não é algo que Deus faz por nós. É algo que nós precisamos fazer. Nós não podemos fazer isso sem a graça de Deus. Mas mesmo assim, somos nós que devemos fazê-lo. Nós podemos ser seduzidos por qualquer desejo errado que ainda não foi colocado sobre a cruz. Se não deixarmos de lado nossos desejos pelas coisas do mundo, então poderemos facilmente escorregar de volta para os seus caminhos, assim como fez Israel. Por essa razão, Paulo confessa: o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Gálatas 6,14. Após eu ter pregado uma mensagem de arrependimento em uma igreja da Califórnia, o pastor me levou para almoçar e compartilhou um testemunho pessoal. Quando ele foi salvo, deixou para trás muitos pecados que o prendiam. Contudo, ele não conseguia largar o hábito de fumar 2 maços de cigarros por dia. Ele disse: John, eu fiz tudo o que a Bíblia me manda fazer para me livrar desse vício. Orei, jejuei, confessei a palavra e pedi a outros que orassem por mim. Na verdade, respondi a todos os chamados ao altar para receber a oração de cada um dos pastores convidados que vieram ministrar em nossa igreja. Eu confessei meu vício e pedi a eles que orassem pela minha libertação. E fiz isso durante 2 anos. Após 2 anos de luta, ele levou um amigo para um culto evangelístico em sua igreja. Seu amigo não era salvo. E ele também era viciado em cigarro e fumava uns 2 maços por dia. Naquela noite, seu amigo respondeu ao chamado da salvação e quando o evangelista orou por ele, ele foi gloriosamente salvo e instantaneamente liberto do vício do cigarro. O pastor continuou: John, eu fiquei feliz pelo meu amigo, mas muito triste com Deus. Levei meu amigo para sua casa e expressei minha felicidade com relação à sua salvação da melhor maneira que pude. Depois fui para casa e disse a Deus o quão triste estava. Eu sentei na sala da minha casa e disse: Deus, eu jejuei, eu orei e me humilhei diante da minha igreja e de todos os pastores que vieram à nossa igreja, mas o Senhor não me libertou. Nesta noite eu levei meu amigo e o Senhor o salvou, o libertou instantaneamente do vício do cigarro. Por que o Senhor não me libertou? Então ele me contou: John, quando eu disse isso, Deus me respondeu de forma audível. Se eu ouvi com os meus ouvidos internos ou externos, eu não sei. Mas eu sei que foi ele. Quando perguntei a ele: Deus, por que o Senhor não me libertou? E eu o ouvi dizer firmemente: porque você ainda gosta disso. O pastor continuou: eu olhei para o cigarro que estava em minha mão e joguei fora, e nunca mais toquei em um desde então. Durante aqueles 2 anos, o pastor disse a si mesmo e aos outros o quanto queria ser liberto, mas esse não era o seu desejo verdadeiro, somente sua intenção. É por isso que ele era tão facilmente levado ao que dizia não querer. Então Deus expôs seus desejos verdadeiros. Assim que ele se arrependeu desse desejo, colocando-o debaixo da cruz, a graça de Deus pôde libertá-lo. A libertação foi um processo de cooperação entre ele e Deus. Esse exemplo se aplica diretamente a Israel e os padrões, caminhos e maneiras de ser do mundo que estão dentro da igreja de hoje. Lembre-se de que Israel é uma tipologia da igreja. Deus disse que Israel não havia deixado a prostituição que começou no Egito durante a mocidade, quando ela se deitou com homens que apalparam os seios da sua virgindade e derramaram sobre ela o seu desejo. O povo poderia ter aberto mão disso, como Moisés, mas eles não queriam fazê-lo. O desejo do mundo. De todos os que foram libertos do Egito, Moisés era o que estivera mais emaranhado em seus caminhos. Ele foi criado na casa do faraó. Foi ensinado segundo a sabedoria egípcia e todos os seus caminhos eram egípcios. Os outros homens e mulheres hebreus
pelo menos estavam rodeados pela própria comunidade dentro do Egito. Eles eram maltratados pela sociedade, mas Moisés era bem tratado em razão dos seus tesouros e sua sabedoria. Eles não haviam se envolvido com todo o sistema no nível que Moisés havia se envolvido. Então, se alguém pudesse dizer o quão difícil foi para se libertar dos desejos do Egito, esse alguém seria Moisés. Mesmo assim, ele não tinha desejo nenhum por nada do Egito, enquanto os filhos de Israel continuavam circulando ao redor dessas coisas. Hoje nós suavizamos a mensagem da cruz para aqueles que vêm de Hollywood, dos esportes profissionais, da vida pública ou de outras áreas da vida extremamente emaranhado com o sistema do mundo. Nós fazemos concessões para eles e os justificamos por suas maneiras e seus caminhos segundo os do mundo. Quando fazemos isso, nós estamos cooperando para o mal deles e não para o bem. Quando pregamos um evangelho mais suave para eles, nós bloqueamos seu caminho até a montanha do Senhor. Eles começam com empolgação, mas gradualmente passam a circular de volta para o mundo. E quando não voltam para ele totalmente, eles criam um Jesus que não tem nada a ver com aquele que está sentado à direita de Deus. Eles podem confessar que são salvos e que desejam conhecer o Senhor, mas não estão em contato com os seus desejos verdadeiros. O desejo verdadeiro deles é o sistema do mundo. Eles são cristãos declarados, conformados com o mundo. Israel confessa o desejo de conhecer a Deus e de andar com Ele. Como você se lembra dos capítulos anteriores, antes que o Senhor revelasse a sua glória ao povo da montanha, Ele disse a Moisés que informasse ao povo que o Senhor os havia trazido para si. Se eles obedecessem à sua voz e guardassem os seus mandamentos, seriam para ele um reino de sacerdotes. Moisés desceu da montanha para informar as condições de Deus para o povo. Aqui está a resposta deles. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Êxodo 19, versículos 7 e 8. A resposta deles foi sincera, mas sabemos o que aconteceu. Eles retrocederam, e a glória do Senhor foi mudada em seus corações e em suas mentes. Eles falaram de suas intenções, e não de seus desejos. Eles não conheciam seus desejos verdadeiros, os desejos do Egito, os quais os impediriam de se aproximar de Deus. Um exemplo de dois grupos dentro da igreja. Por que o povo de Israel, que estava menos entrelaçado com o sistema do Egito do que Moisés, sempre se movia de volta para ele, enquanto Moisés não mostrava nenhum desejo de ter nada daquilo de volta? Por que aquele que estava mais emaranhado com o mundo não se interessava menos por ele? Se examinarmos os dois, encontraremos a diferença. E também teremos uma imagem bem clara de dois grupos distintos de pessoas que existem na igreja hoje. Sendo que Moisés representa um grupo e os filhos de Israel o outro. Nós veremos porque muitos da igreja hoje se conformam ao mundo, enquanto outros, embora muitas vezes tenham vindo de um passado muito mais emaranhado com a escravidão do mundo, não têm nenhum desejo de retornar a ele. Durante séculos, os filhos de Israel oravam e pediram libertação de seus opressores egípcios. Eles queriam retornar para sua terra prometida. Deus enviou o seu libertador, Moisés. O Senhor disse a Moisés: desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. Êxodo 3:8. Deus então lhe deu suas palavras e sinais para que o faraó deixasse seu povo ir. Moisés entrou novamente no Egito pela primeira vez em 40 anos para levar a palavra de Deus ao faraó.
Contudo, ele foi primeiro ao povo de Israel e lhes proclamou a mensagem de libertação do Senhor. Quando eles ouviram as notícias, a Bíblia relata, e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio, tendo visto a sua opressão, curvou-se em adoração. Êxodo 4:3. Você pode imaginar os sentimentos naquele encontro? Eles haviam sido escravos durante toda a vida. Seus pais, avós e bisavós haviam sido escravos. A promessa de libertação e de uma terra própria havia sido esperada por cerca de 400 anos. Como ponto de referência, os Estados Unidos têm somente uns 250 anos de existência. E agora eles estavam olhando para o seu libertador. O povo experimentou uma alegria contagiante. Eles viram os sinais que Moisés fez e creram entusiasmados naquele anúncio. Eu posso ouvi-los chorando, gritando e bradando. Que notícia maravilhosa! Finalmente aconteceu! Deus irá nos libertar. O louvor e a ação de graças deles os levaram a inclinar suas cabeças e adorarem a Deus. Moisés saiu daquele ambiente e foi ao faraó e proclamou a mesma mensagem do Senhor. Ele ordenou que faraó deixasse seu povo ir. Mas o faraó respondeu, aumentando ainda mais o sofrimento do povo. A palha não mais seria providenciada para os incontáveis tijolos que os israelitas produziam por dia. Eles teriam de trabalhar de dia e colher de noite. O número total de tijolos não seria diminuído, embora a palha não lhes fosse mais oferecida. A palavra de Deus sobre a liberdade havia aumentado a adversidade e o sofrimento deles. A atitude dos filhos de Israel começou a mudar. Eles reclamaram e disseram a Moisés: "Deixe-nos em paz e pare de falar com o faraó. Você está tornando nossa vida ainda mais difícil." Esses eram os mesmos que haviam adorado a Deus alguns dias antes, quando Moisés trouxe a notícia. Quando Deus finalmente os libertou do Egito, o coração do faraó se endureceu novamente. E ele foi atrás dos israelitas no deserto com seus melhores cavalos e cavaleiros. Vendo que estavam sendo perseguidos pelos egípcios e estavam presos diante do Mar Vermelho, os hebreus novamente murmuraram: "Não é esta a palavra de que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto." Êxodo capítulo 14, versículo 12. Pois que melhor nos fora. Na verdade, eles estavam dizendo: por que nós fazemos o que você diz que Deus mandou, quando isso está somente tornando nossas vidas mais miseráveis? Nós estamos piores e não melhores. Eles eram rápidos em comparar o estilo de vida anterior com sua condição atual. Sempre que algo não saía bem, os israelitas queriam voltar. Eles desejavam qualquer coisa que parecesse trazer melhores resultados, mais do que desejavam cumprir a vontade de Deus. Aí, como eles precisavam do verdadeiro desejo por Deus, em vez do amor pelas próprias vidas. Deus dividiu o mar, e os filhos de Israel o cruzaram a pés secos, e viram seus opressores se afogando. Eles creram e celebraram a bondade de Deus, dançando e louvando perante ele. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. Êxodo capítulo 15, versículo 20. Você pode imaginar 1 milhão de mulheres dançando e tocando tamborins? Que culto de louvor! Eles eram crentes firmes e nada poderia atraí-los a voltar atrás. Eles estavam certos de que nunca mais duvidariam da bondade de Deus. Mas eles não conheciam seus corações. Suas intenções, sim, mas não seus desejos. Outro teste surgiria e novamente exporia a infidelidade deles. 3 dias mais tarde, eles murmuraram:
pois não queriam água amarga, mas doce. Veja Êxodo capítulo 15, versículos 22 a 25. Seus pensamentos já estavam retornando para todas as coisas que eles tinham no Egito e que não tinham no deserto de Deus. Alguns dias mais se passaram e os filhos de Israel murmuraram por falta de comida. Quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Êxodo 16:3. Eles incluíram Deus nas suas murmurações sobre a própria vontade dele. Que atitude religiosa! Você pode ver a hipocrisia deles? O mesmo comportamento continuou até alcançar seu ponto máximo quando Deus os levou ao deserto de Parã. Lá o Senhor instruiu Moisés a enviar 12 líderes de cada tribo para que investigassem a terra que ele havia prometido. Os líderes foram a Canaã e ficaram ali por 40 dias, e 10 deles trouxeram de volta um relatório muito ruim. Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Números 13 e 31. Embora um líder, Caleb, tenha discordado firmemente dos outros, com o apoio de Josué, a congregação deu ouvidos ao relatório negativo e chorou e murmurou durante toda a noite. Por que o Senhor está nos trazendo para esta terra só para nos deixar cair à espada? Nossas mulheres e nossos filhos se tornarão como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Números 14, versículo 3. Eles murmuravam sempre que encontravam situações que não os agradavam. Enquanto as coisas estavam boas para eles cumpriam a palavra de Deus e pareciam desejá-lo. Mas, se a obediência significasse ir em uma direção que não agradava a sua carne, os israelitas murmuravam. Não seria melhor? Essas palavras nos dão uma imagem clara de seus corações. Pois a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12:34. O que era sua motivação principal ficou evidente por meio do seu comportamento e de suas palavras faladas sob pressão. As motivações eram eles mesmos. O foco deles estava em suas próprias vidas, não no coração de Deus. Um foco diferente. Moisés era bem diferente. Após ter se tornado grande no Egito, ele escolheu sofrer com o povo de Deus em vez de desfrutar dos benefícios do Egito. Os filhos de Israel não escolheram as suas aflições, mas Moisés foi presenteado com o melhor de tudo que o mundo podia oferecer e recusou tudo aquilo. Por amor de Cristo, considerou a sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Hebreus 11:26. Tendo rapidamente esquecido a opressão que sofrera, o povo de Israel queria retornar ao Egito, o mundo. Eles somente se lembravam das coisas que lhes davam prazer lá, as quais faltavam no deserto da aprovação de Deus. Moisés, por outro lado, escolheu as dificuldades, porque contemplava a sua recompensa. O que era aquela recompensa? A resposta é encontrada quando Deus o presenteia com uma oferta de que daria a ele e ao povo a promessa que esperavam por 400 anos, a terra prometida. Isso aconteceu antes da saída dos líderes para espionar a terra. O povo estava ainda procurando ansiosamente pela terra. O Senhor disse a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Êxodo 33, 1 e 2. A promessa que eles tanto esperavam estava diante deles. Após 400 anos em uma terra estrangeira, a oferta de uma terra próspera havia sido colocada diante do líder. Mas havia uma condição. Deus continuou: vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Êxodo 33, 3.
Deus disse a Moisés para levar o povo para a terra que ele havia prometido, a terra pela qual esperavam 400 anos para possuir. Deus até mesmo prometeu a Moisés que enviaria um anjo para ir adiante deles, embora ele mesmo não os acompanhasse. Moisés rapidamente respondeu: se não fores conosco, não nos envie. Êxodo 33:15. Moisés não hesitou ou vacilou em responder. Ele preferiria permanecer no deserto, lugar de tanto desconforto, com a presença de Deus, do que ir para uma terra de vinhas, árvores frutíferas e casas bonitas, mas sem a presença de Deus. Fico feliz que a opção de entrar na terra prometida sem Deus não foi dada aos filhos de Israel. Eles continuamente murmuravam por causa das dificuldades encontradas e preferiam retornar. E se eles voltariam para o Egito mesmo sem Deus, certamente teriam ido felizes com um anjo para sua própria terra. A recompensa deles era qualquer coisa que os beneficiasse mais. É assim que o mundo vive também, interessado em o que é melhor para mim. Para Moisés, a promessa não significava nada sem a presença de Deus. Ele recusou a oferta de Deus porque, embora tê-la aceitado resultaria em uma vida muito mais confortável, seria vazia daquilo pelo qual seu coração batia. Ele desejava, acima de tudo, conhecer a Deus. Se me vês com agrado, revela-te os teus propósitos para que eu te conheça. Êxodo 33:13. Ele não pediu por terra, prosperidade, honra ou qualquer coisa tangível. Ele teve tudo isso no Egito e percebeu que essas coisas não traziam satisfação verdadeira. Imediatamente depois de recusar a oferta da terra prometida sem a presença de Deus, seu coração clamou: peço-te que me mostres a tua glória. Êxodo 33:18. Moisés tomou uma firme decisão. Ele perseguiu a recompensa de conhecer a Deus. Abster-se do mundo não significa um preço tão grande assim em comparação com a recompensa da glória de Deus. Pelo fato de haver decidido abandonar as recompensas do sistema do mundo, ele foi capaz de se achegar a Deus da montanha. O povo, contudo, não podia se aproximar de um Deus de santidade. Os desejos do Egito ainda habitavam dentro deles. Eles não haviam se separado do mundo em seus corações, o que resultou na incapacidade deles em separar o que era do mundo e o que era de Deus. Se você deseja tanto o mundo quanto um relacionamento íntimo com Deus, a imagem que você tem de Deus começa a ficar distorcida. Você não o conhece verdadeiramente. Você conhece um Jesus diferente. O povo de Israel queria a libertação de Deus, mas eles desejavam o Egito também. É por isso que o povo não abandonou a prostituição iniciada no Egito. Ezequiel 23:8. Eles estavam conformados aos padrões do mundo. Os desejos do Egito estavam dentro deles. Embora o forte poder de libertação de Deus os tenha tirado do Egito, eles não tomaram a decisão de tirar o Egito de dentro deles. A motivação principal para a vida. O fator que distinguia Moisés do povo de Israel era sua motivação interior de viver. Moisés queria Deus e pagaria alegremente qualquer preço para conhecê-lo. O povo de Israel queria o que era melhor para eles. Se eles fossem beneficiados ao andarem no caminho de Deus, então eles alegremente o fariam. Mas, se não fossem, eles passavam a se mover de volta para os que lhes parecia ser melhor. Conhecer os caminhos de Deus sempre resultará no melhor para nós, pois Deus é perfeito amor. Contudo, muitas vezes esse conhecimento não é evidente aos nossos sentidos naturais. Moisés amava a Deus por quem ele era. Israel amava a Deus pelo que ele podia fazer por eles. Se o que Deus estava fazendo não supria os desejos deles, eles se moviam em direção ao que lhes parecia melhor. A vida que Israel tinha na vida não era diferente do principal fator motivador do mundo. João declarou:
Pois tudo o que há no mundo, a cobiça, desejos da carne, a cobiça, desejos dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. 1 João 2,16. Aqueles que estão no mundo desejam aquilo que lhes agrada e satisfaz seus sentidos ou status. Era assim que Israel vivia. E se obedecer a Deus mostrasse benefícios imediatos, eles alegremente obedeciam. Moisés e Israel ilustram perfeitamente os dois grupos de pessoas que constituem a igreja de hoje. Essa diferença fundamental é a linha que divide a igreja, a qual revela os adoradores genuínos e aqueles que professam Jesus como Senhor, mas são egoístas. Agora nós podemos entender mais claramente as palavras de Jesus no Novo Testamento. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Marcos 8, 34 e 35. A cruz representa a morte completa dos nossos desejos e das nossas vontades. Aqueles que abraçam a cruz confiam que Deus é fiel, justo e o Criador e Mestre amoroso. Eles sabem que toda a vida procede dele, e fora dele não há vida verdadeira. Moisés enxergou o quadro maior. Israel podia ver somente a si mesmo. Moisés entendeu que Deus é santo e para se aproximar dele é necessário abrir mão completamente do mundo e de sua própria forma. Ele entendeu que ao negar a si mesmo, ganharia o conhecimento de Deus. Paulo também enxergou o quadro maior e podemos ver sua principal motivação de viver nestes comentários a duas igrejas. Quanto a mim, não permita a Deus que eu me gabe de coisa alguma, a não ser da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse por todas as coisas atraentes do mundo já foi morto há muito tempo. E o interesse do mundo em mim também há muito está morto. Gálatas 6,14. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Filipenses 3, 7 e 8. Paulo não estava enganado. Ele não tinha desejo pelo mundo. O preço de abandonar os prazeres e benefícios não era nada comparado com a grandeza sublime de conhecer e andar com aquele que é a própria vida.